I got you in my sight. I keep all the words you said to me. I get you on your knees. Rewrite all the things you said that I should be. Bora lá, família, bora lá. Vamos estar falando da Copa do Brasil, né? Jogos de amanhã. Vamos ter jogos quinta-feira também, né? 2 jogos na quinta-feira. Vamos estar falando aqui desses jogos aí. Vou estar dando palpite sobre cada jogo desse, da minha análise, né? Vou explicar pra vocês aí o porquê de eu estar dando tal palpite, né? Sobre cada jogo desse aqui, tá? Esperar só mais um pouquinho e ver se o pessoal entra aqui na live. Chamei o pessoal. Vamos ver se eles aparecem. Vou só fazer um negócio aqui. Pronto, para dar uma melhorada. Enquanto isso, vamos dar uma olhada aqui em alguns jogos. Esse jogo aqui vai ser empate ou São Lourenço. São Lourenço eu acho que vai vencer esse jogo por 1-0. Vamos lá, galera, vamos lá. Vou começar aqui a analisar os jogos. Lembrando que quem chega depois aí, pegar já os palpites aí, depois vai conseguir assistir essa live em vídeo. Eu vou estar tentando colocar ela lá no YouTube também. Então quem não pôde... o quê? Opa, irmão, dá umas dicas pra ir do Aviator. Cara, eu vou dar a dica daqui a pouco. Eu vou só terminar de fazer essa análise aqui e mais tarde eu vou entrar lá no Aviator lá pra gente brincar um bocado. Aí eu vou estar ensinando uma estratégia que eu particularmente uso e dá certo, né? Aí eu vou só fazer a análise desses jogos aqui. Esses jogos aqui da Copa do Brasil, né? Jogos de quarta e quinta-feira. Começar falando aqui do primeiro jogo, galera. O jogo aqui entre Atlético Goianiense e Goiás. Isso aqui é clássico, né? Clássico lá de Goiás. Acredito que esse jogo aqui vai ser bem equilibrado, mas eu tô confiante na vitória do Atlético Goianiense. Jogo aqui 7 horas da noite. A gente vai ver aqui que o Atlético Goianiense, querendo ou não, tá numa sequência boa, especialmente jogando em casa, né? O time dos últimos 10 jogos só perdeu 2 jogando em casa. Venceu 5, né? Venceu o Defensa e Justiça da Argentina. Venceu o Antofagasta, que se eu não me engano é do Chile. Venceu o Coritiba. Venceu o Avaí e venceu o Juventude. O time tá jogando direitinho, tá? O time tá jogando direitinho. Acredito aí que vai vencer o Goiás. Goiás nos últimos jogos não tem jogado bem. Goiás aí não tem jogado muito bem, não. A gente vai ver que o Goiás vem de 2 derrotas seguidas, né? Perdeu em casa pro Internacional e perdeu pro Corinthians, fora de casa. Antes disso tinha empatado com o Ceará e empatou com o Fortaleza, né? Vou ver dos últimos 10 jogos aqui, venceu 4, né? Venceu o Red Bull Bragantino na Copa do Brasil, que foi até uma surpresa, né? O Bragantino aí achava que ia longe, mas não jogou nada e acabou perdendo. Aí venceu aqui o Santos por 1-0, o Santos estava naquela fase ruim. E venceu também aqui, né, pela Série A, né, do Campeonato Brasileiro, venceu o Atlético Goianiense, né, no Clássico. Mas, como a gente está falando de momento, eu acredito que o momento do Atlético Goianiense é melhor. O Atlético Goianiense tem jogado direitinho aqui, tá? Perdeu pro Corinthians jogando em casa, mas foi um jogo assim, placar meio enganoso, né? O Atlético Goianiense teve chance de empatar, até mesmo de vencer a partida, mas não soube aproveitar. Quanto o Palmeiras, a gente não discute muito, porque, na minha opinião, o Palmeiras é o time a ser parado aí nessa temporada, tá? O Palmeiras aí tá muito, muito à frente de Atlético Mineiro, de Flamengo. O time tá certinho, tá? E não tem craque de bola lá, não. É tudo jogador, assim, bom de bola. Mas não tem aquela coisa de craque, não. É um time que encaixou ali o futebol certinho, tá bem entrosado e vai dar trabalho. Aí, nesse jogo aqui, cara, eu acredito aí na vitória do Atlético Goianiense, tá? Pode colocar aqui um empate anula, né? A odd aqui, como vocês podem ver, ó, tá 1,90, 1,88, tá 1,90, né? Chegou a pagar até um pouquinho mais aqui, ó, chegou a pagar 2,15. Já diminuiu um pouco, por quê?
As bancas já tá vendo que tem muita gente injetando dinheiro no Atlético Goianiense. Então automaticamente a odd desce. Não sei se vocês sabem disso, mas quanto mais dinheiro entra no mercado, mais a odd derrete. É a mesma coisa se resolver aqui um monte de gente aí resolver botar a vitória do Goiás. Ah, vou botar aqui 10 mil na vitória do Goiás. Ah, vou botar 1 milhão. A odd vai derreter, de 4,50 ela vai cair para 3, depois para 2,50, até chegar numa odd mais realista. Nesse jogo aqui, eu arriscaria a vitória seca do Atlético Goianiense, uma vitória seca, mas se você for colocar no bilhete é bom botar um empate anula, para dar aquela segurança extra. Ou se você gosta de apostar um valor alto, bota aí vitória com empate anula aí, que é mais seguro, né? Atlético Goianiense com empate anula. Outra opção aqui que eu acho interessante, para sair 2 gols ou mais nesse jogo, tá? Mais de 1,5 gol aí também é interessante para esse jogo, especialmente para quem gosta de fazer bilhete aí com mais de 1,5 gol, né? Eu particularmente gosto muito. Então esse jogo aqui eu acho que sai 2 gols ou mais. Se eu fosse colocar um placar para esse jogo, colocaria aqui um 2-1, 2-1 para o Atlético Goianiense, ou talvez um 2-0 para o Atlético Goianiense. Vamos botar 2-1, né? Porque é clássico, é mais equilibrado. Então vamos botar 2-1 aí pro Atlético Goianiense, né? Tem um cara no Atlético Goianiense que tá jogando bem, cara. O nome dele é até engraçado, mas ele tá jogando bem. Que é esse cara aqui, o Wellington Rato. Esse cara tá jogando direitinho, tá? Assisti os jogos aí e o cara tem jogado bem. É um timezinho chato esse time do Atlético Goianiense. O Jorginho é um meio de campo ali muito bom, né? Sempre jogando bem também. Aí tem o Churin, né? Que chegou acho que recentemente, se eu não me engano. E o Wellington Rato. Esse cara aqui ele tá jogando direitinho, tá? Acho que nos últimos jogos aí ele fez alguns gols, cara. Deixa eu ver aqui. Nos últimos 5 jogos aí, por exemplo, ele fez 3 gols. Fez gol contra o Avaí, fez gol contra o Fluminense e fez gol agora no último jogo contra o Juventude. É um carinha bom, tá? O nome é engraçado, Wellington Rato, mas o futebol dele é bonito. Do lado do Goiás, deixa eu ver aqui. Do lado do Goiás tem o Elvis, que joga direitinho. O Elvis é bom. Tem o Pedro Raul, né, que é atacante matador. O Elvis é bom. Eu particularmente gosto do Elvis. Tem um goleiro, né, o goleiro também é bom. O goleiro desequilibra, né. Tadeu aí é um ótimo goleiro. É um goleiro que eu falei que possivelmente ia para um time grande assim, né, sem querer desmerecer o Goiás, né, mas achei que ia para um clube assim de elite mesmo. Acabou que não foi, né? Eu acredito, assim, eu achei que ia para um Palmeiras, para um Corinthians, para um São Paulo, até mesmo para o time do Rio, né? O Flamengo, Fluminense, Botafogo. Mas acabou que ele ficou no Goiás mesmo. É um goleirozinho que eu particularmente gosto muito. Enfim, galera, nesse jogo aqui então a gente já deu o palpite, né? Agora vamos pro próximo jogo aqui, que é Bahia e Atlético Paranaense. Esse jogo aqui é complicado, tá? É jogo complicado porque a gente tá falando de um time que tá na Série B, que é o Bahia, mas tá jogando bem, especialmente jogando em casa. E tem o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense aí jogando fora de casa dos últimos jogos aí conseguiu bons resultados, cara. Se a gente for ver aqui, dos últimos 5 jogos, o Atlético Paranaense aí jogando fora de casa venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. É um desempenho bom, tá? Pra um time jogando fora de casa. Aí jogando em casa aqui o Bahia. Vamos pegar os últimos 10 jogos. Os últimos 10 jogos aí do Bahia. O time venceu 8, empatou 1 e perdeu só 1. Perdeu pra Chapecoense, né? Que é um time aleatório, né? Acabou de perder, né? Perdeu agora aí jogando em casa pro CRB, se eu não me engano. Acho que foi CRB. Aí chega fora de casa, o time ganha tudo. Jogando fora de casa, os caras jogam melhor do que quando jogam em casa. Até o momento, o Chapecoense aí não venceu jogando em casa. Troço absurdo. Mas enfim, voltando pro jogo aqui, o Bahia jogando em casa é chato, tá? É chato. Dos últimos 10 jogos aí, venceu 8, empatou 1 e perdeu 1. Marcou gols em 8 jogos, né? Só não marcou gols nessa derrota por 1-0 e no empate aqui na Copa do Brasil contra o Azuriz aqui em 0-0, né? Foram os únicos 2 jogos aí que o time não marcou gols. Enquanto o Atlético Paranaense jogando fora de casa dos últimos 10 jogos aí, oscila bastante, né? Tava numa sequência ruim, né? No mês 4, mês 5 aqui, o time tava numa sequência ruim.
Aí conseguiu aí bons resultados nos últimos jogos, né? Se a gente for ver aqui os últimos 4 jogos, 3 vitórias e um empate fora de casa, né? E é uma equipe também que tá com elenco bom, cara. Não tá com elenco ruim, não. Eu particularmente acredito que esse jogo aqui é bom pra gols, até mesmo ambos marcam. Acredito que as duas equipes aqui devem marcar gols. Pelo Bahia, vamos ver aqui. Pega essa vitória aqui, quem que fez o gol? Foi o Vitor Jacaré. Esse cara aqui, rapaz, é engraçado, tem uns nomes muito engraçados, né? Vitor Jacaré. Esse cara, ele é reserva, mas toda vez que ele entra, ele bota fogo na partida. Vocês podem ver que ele veio do banco, ó. Ele é reserva. Entrou no lugar do Davó e fez o golzinho. O Davó também que tem jogado direitinho, né? Tem o Lucas Mugni, né? Ele que teve passagem pelo Flamengo aí, argentino. Também tá jogando lá no Bahia. Tem o Daniel, camisa 10, bom de bola. O Rildo também razoável. O Rodalega, né, que parecia que ia deslanchar e fazer gol direto, mas foi só uns 2, 3 jogos, né, no Campeonato Brasileiro do ano passado. Ele teve um jogo que eu acho que ele fez 3, 4 gols, né, uma porra assim. Acho que foi 4 gols, né. Aí tem o Davó aí tem feito bons jogos também. Na classificação aqui da Série B, o Bahia tá bem, cara, tá em terceiro lugar, com 25 pontos. Poderia estar numa situação melhor, né? Mas nesse jogo aqui ele perdeu pro Tombense, né? Era um jogo que eu acho que ele ia igualar a pontuação do Cruzeiro, né? E teve outro jogo aqui também que o time decepcionou, rapaz, que eu acho que foi um pouco antes. Mas aí no último jogo aí também perdeu pra Chapecoense jogando em casa. Poderia ter somado aí 28 pontos, né? Ia ficar aqui em segundo lugar aqui, 3 pontos atrás do Cruzeiro, mas o time decepcionou. O artilheiro aqui do Bahia. O artilheiro do Bahia aqui no campeonato é o Davó, com 4 gols. O Vitor Jacaré, que nem eu falei, né? 3 gols. É um cara reserva, quando entra, bota fogo na partida. E o Davó tem feito gols e tem dado passe, né? O que é bem interessante. Aí agora o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense aqui no Brasileirão, aqui na classificação, o time tá em terceiro lugar, né? Quase a mesma coisa do Bahia, né? Tá em terceiro lugar aqui também. Tem um ataque efetivo com um gol marcado por partida e um gol sofrido também, né? 13 gols marcados e 13 gols sofridos em 13 partidas. E... deixa eu ver aqui artilheiros, né? Artilheiro do Atlético Paranaense é o Terãs, né? O uruguai bom de bola. Aí tem o Pablo, que já tem 2 gols. Tem esse moleque aqui que era do Cruzeiro, se eu não me engano, né? O Vitor Roque. Tenho quase certeza que era do Cruzeiro. Jogadorzinho bom também, tá? Moleque novo. Deixa eu só confirmar pra ver se é ele mesmo. É ele mesmo, cara. 17 anos esse moleque. Cadê? É do Cruzeiro. Ele tava no Cruzeiro. Esse moleque é bom de bola, velho. Cruzeiro, sei lá. Cruzeiro deve ser questão financeira, né? Porque eu não deixaria um moleque desse aí sair, não. Ainda mais pra clube brasileiro, né? Se fosse pra vender, vendia pra Europa aí, que o valor vai lá em cima, né? Mas vamos lá, galera. Nesse jogo aqui, cara. Nesse jogo aqui do Bahia. Cadê? Deixa eu voltar aqui. Nesse jogo aqui do Bahia contra o Atlético Paranaense. Eu particularmente que é jogo bom pra gols, né? Pra assistir 2 gols ou mais. Ou quem quiser arriscar pode pegar até o ambos marcam, tá? Acredito aqui que as 2 equipes marcam gols aqui nesse jogo. Eu particularmente colocaria aqui, né? O mais de um gol e meio, como primeira opção. E uma segunda opção aqui, o ambos marcam. Acredito aqui que as 2 equipes vão marcar gols. Placar para esse jogo eu colocaria empate aí de 1-1. Talvez... 1-1. Ou se fosse escolher um vencedor aqui, eu arriscaria 2-1 pro Bahia. Jogando lá na Fonte Nova, lá eles são chato, cara. São chato demais. E a odd tá bem equilibrada, né? 2,75 pra vitória do Bahia. 2,90 pro empate e 2,90 pro Atlético Paranaense. Tá bem equilibrado, né? Essas odds assim, quando tá desse jeito aqui, é jogo pra empate, cara. Pelo menos a maioria das vezes que eu peguei assim, a maioria das vezes aconteceu empate, quando tá a odd bem equilibrada. Agora vamos pro próximo jogo aqui. Esse jogo aqui da lista eu acho que foi o mais complicado pra analisar, cara. Clássico nordestino, Fortaleza e Ceará, cara. Jogo 8 horas da noite. Esse jogo aqui foi complicado pra analisar, sério mesmo. A gente vai ter 2 equipes da Série A. Na classificação da Série A, vamos dar uma olhada aqui. A gente vai ver que o Fortaleza ainda continua aqui na zona de rebaixamento, mas deu uma respirada, né? Já não é mais o Lanterninha, agora é o Juventude.
E o Ceará que tá aqui em 13º, também não tá muito longe aqui da zona do rebaixamento não, né? Só que é um time que tem empatado bastante, né? São 7 empates. É o time que mais empatou no campeonato aí, 7 empates, 3 vitórias e 3 derrotas. É um timezinho que tá bem montado, cara. Só que eu tô confiante aqui que o Fortaleza vai vencer esse jogo. Não sei porquê, mas eu tô achando que o Fortaleza vence. Tô achando que o Fortaleza vence, mas não vai ser jogo pra gols, não. Esse jogo aqui vai ter poucos gols. Vou falar pra vocês aqui que é jogo pra sair 1 ou 2 gols no máximo, no máximo. Eu, como primeira opção, né, a opção assim mais viável, vamos dizer assim, eu colocaria menos de 2 gols e meio. Menos de 2 gols e meio. Acredito que é jogo pra 1 ou 2 gols. Então menos de 2 gols e meio aí eu acho que é interessante. Tem que ver a odd também pra ver se vale a pena. Dependendo da banca que você usa, né, pra fazer os jogos. O menos de 2 gols e meio aqui, na minha opinião, é o mais seguro. Segunda opção aqui, cara. Esse jogo vai ser bem complicado, né? Clássico é complicado, por isso qualquer um pode vencer. Mas eu vou acreditar aí no Fortaleza. Colocaria aqui Fortaleza com empate anula. Placar para esse jogo colocaria 1-0 pro Fortaleza. 1-0. Acho que vai ser jogo para 1-0. Agora vamos pro próximo jogo aqui. Agora a gente vai ter mais um Atlético Mineiro e Flamengo, né? A gente teve o Atlético e Flamengo aí nesse final de semana pelo Brasileirão. O Atlético venceu por 2-0. Não jogou tão bem, não jogou o que sabe. O Hulk não jogou bem. Então, tipo assim, o que sobressaiu ali foi a zaga, né? A zaga do Atlético Mineiro jogou bem. Soube controlar ali o ataque do Flamengo. Conseguiu anular um pouco o Arrascaeta, que também não jogou bem, mas é mérito da defesa também. E o Flamengo também simplesmente não jogou nada, né? O Flamengo não jogou nada, então quem jogou um pouquinho melhor venceu, que foi o Atlético Mineiro. Mas acredito que nesse segundo jogo aí vai ser um pouquinho mais disputado, né? Acredito que vai ser um jogo mais disputado, mas eu acredito que o Atlético Mineiro vence de novo. Eu, sendo flamenguista, eu sou realista, né? Acredito que o Atlético Mineiro vence de novo. Nesse jogo aqui, tem 2 mercados que eu acho interessante, cara. 2 mercados. O mais de 1 gol e meio, que é o mais seguro, né? Só que a odd está em torno ali de 1,30, 1,40, dependendo. Dependendo da banca, né? Então, é uma dica para botar no bilhete mesmo, né? Fazer uma dupla, um bilhete com 3 jogos, aí vale a pena. Agora, se for para arriscar e colocar assim, para colocar assim um valor mais fixo, né? Para fazer uma aposta simples, colocaria ambos marcam. Acredito que nesse jogo aí pela Copa do Brasil o Flamengo vai marcar um gol. Não sei se vai vencer, mas vai marcar um golzinho aí. E Atlético Mineiro jogando em casa também marca gol. Acredito que o Hulk vai desencantar, né? O Hulk acho que já tá 3 ou 4 jogos sem marcar gols, né? Desde que ele chegou, acho que ele só ficou 2 jogos sem marcar gols, assim, né? O intervalo, né? Agora ele já tá, acho que 3 ou 4 jogos sem marcar gols. Então acho que o Hulk vai desencantar aí contra o Flamengo aí pela Copa do Brasil. Então tem grande chance aí de assistir um jogo com gols para as 2 equipes, né? Então, assim, primeira opção que eu acho interessante para botar no bilhete, mais de 1 gol e meio, né? E se for fazer entrada simples aí, o ambos marcam. Acredito que tem grande chance de bater. O ambos marcam tá com a odd boa, tá? Tá pagando 1,90. Chegou a pagar aqui 1,95, 1,90. Tá nessa faixa assim, de 1,87 a 1,90. Ambos marcam. E tem grande chance de bater, tá? E o placar para esse jogo aqui eu colocaria 2-1 pro Atlético Mineiro. Pode ser que seja um empate de 1-1, né? Mas arriscaria um 2-1 pro Atlético Mineiro. O 2-1, vamos dar uma olhada aqui. Ó, 2-1 tá com a odd de 9. Tá com a odd de 9, 8, 7, depende da banca, né? Tá com a odd bem boa aí também. Pra quem gosta de arriscar em placar exato, né? Tem gente que bota 3, 4 jogos, né? Placar exato de 3, 4 jogos aí, a odd vai lá em cima. Se o cara acertar também, nossa senhora. Arrebenta. Agora vamos para mais um jogo. Agora vamos ter um clássico paulista. Jogo aqui entre Corinthians e Santos. Lembrando que no último jogo aí desse confronto direto, o Santos venceu, né? O Santos venceu por 2-1, que foi pelo Campeonato Paulista. Campeonato Paulista aí foi começo do ano, né? Então muita coisa mudou. O Santos aí tem empatado bastante, né? Se a gente for pegar os últimos 10 jogos aqui, o Santos empatou 6 partidas, cara. Dos últimos 10 jogos, venceu só 2 e perdeu 2. A situação do Santos aí não tá muito boa não, né? Tem decepcionado bastante. Aí agora, aqui no campeonato
No caso aqui pelo lado do Corinthians, né? Pelo Campeonato Brasileiro aqui, o time que vem de uma sequência razoável. 2 empates, 3 vitórias e 1 derrota, não é uma sequência ruim, né? E o Corinthians também tem esse costume, né? De empatar bastante, né? O Corinthians aí tem quase o mesmo desempenho, né? A diferença é que venceu 3 e perdeu só uma, né? O Santos já perdeu 2 e venceu só 2. O Corinthians, por sua vez, venceu 3, empatou 6 e perdeu somente uma, né? Que foi pro Cuiabá, que foi até uma zebra, né? Eu tinha colocado esse jogo aqui pro Corinthians vencer. Complicado. Mas vamos lá. Esse jogo aqui, cara, como eu falei, o último confronto entre essas duas equipes aí, o Santos levou a melhor, mas nesse confronto aí acho que o Corinthians leva. Pela campanha que o Corinthians vem apresentando aí, né? Pelo futebol que vem demonstrando, acredito que o Corinthians leva esse jogo. Pra quem não quiser arriscar tanto, tem um empate anula, né? A odd tá 2,10, 2,8, dá pra botar um empate anula aí que a odd não derrete tanto não, quer ver? O empate anula aqui é o handicap asiático 0, tá? É a mesma coisa que empate anula aqui, o handicap asiático. Quando vocês forem fazer qualquer entrada aí de empate anula, tenta entrar no handicap asiático e procura lá o 0 ou 0.0 e faz a comparação. Às vezes o handicap paga um pouco melhor do que o empate anula e é a mesma coisa. Aqui vocês vão ver que o empate anula aqui tá pagando 1,49 pro time do Corinthians. Não é uma odd ruim não, tá? Quem quiser arriscar pode pegar aí a vitória seca do time do Corinthians, que também vale a pena. Acho interessante. Outra coisa interessante também, nesse jogo aí eu acho que vai ter poucos gols. Acho que é jogo para poucos gols. O Santos aí tem alguns jogos aí que não marca gols, né? Tem 1, 2, 3, por exemplo, menos de 2 gols e meio, né? E o Corinthians jogando em casa aí dos últimos 10 jogos, bateu, por exemplo, menos de 2 gols e meio em 9 jogos. Só teve um jogo aqui que o Corinthians vence e Santos. No confronto direto, a gente vê aqui também que dos últimos, por exemplo, dos últimos 10 jogos aí, só teve um jogo, que foi esse último que o Santos venceu, né, no Paulistão, que saiu 3 gols. Os outros aqui, se a gente for puxar aqui a lista aqui, ó, puxar até lá embaixo, a gente vai ver que, ó, 1, 2, 3, 4, 5... Não, aqui já saiu também, né? 5, 6, 7, 8 jogos aqui dos últimos 10 que bateu menos de 2 gols e meio, né? Só teve 2 jogos. Teve esse aqui do Corinthians aqui pelo Campeonato Paulista de 2019 que também saíram 3 gols. Mas mesmo assim é uma média muito alta aí de sair poucos gols, né? Dos últimos 10 confrontos direto aí, só teve 2 jogos que saiu mais de 2 gols. No caso, mais de 2 gols e meio, né? Então esse jogo aqui é muito bom aí para menos de 2 gols e meio também. Placar para esse jogo aqui eu colocaria talvez 1-0 pro Corinthians ou talvez um 2-0. Acredito aí que é algum desses dois placares aí que vai bater. Vamos ver se a gente vai acertar, né? Agora vamos para os jogos aqui de quinta-feira. Quinta-feira a gente vai ter 2 jogos, né? A gente vai ter aqui Fluminense contra Cruzeiro, né? O jogo também interessante. A gente vai ter aqui esse jogo aí que é um time da Série A contra um time da Série B, mas o Cruzeiro tá muito bem na Série B, né? Em primeiro lugar lá, isolado. Grande chance de voltar para o Campeonato Brasileiro da próxima temporada da Série A, né? Da Elite. E nesse jogo aí, né, o Fluminense vai estar jogando no Maracanã. Jogo 7 horas da noite. Não sei se seria tão bom assim o Fluminense para vencer, cara. Só se botar um empate anula aqui para poder dar uma garantia extra, porque o Fluminense é um timezinho aí sem vergonha, cara. É um time que oscila muito. Pode ver que não consegue ter uma sequência de vitórias, né? Teve aqui 2 vitórias seguidas aqui, né, contra o Júnior Barranquilla e Atlético Paranaense. Mas aí perdeu, venceu, perdeu, venceu. Aí a gente fica nessa aqui. Será que agora vai perder para poder manter esse ritmo aqui? Ou vai somar 2 vitórias agora? É isso a questão, né? Ele oscila muito, ó. Não consegue ter um padrão aqui de vitória, entendeu? O Cruzeiro, por sua vez, aí, ó, começou aqui o ano um pouco abaixo, né? Aí teve 3 derrotas seguidas aqui, né? Pelo Campeonato Mineiro. Aí estreou o campeonato da Série B perdendo aqui fora de casa aqui pro Bahia. Aí na Copa do Brasil perdeu pro Remo. Aí depois na Série B foi e empatou com o Tombense. Isso aqui fora de casa, tá, galera? Aí Cruzeiro foi, venceu a Chape, venceu o Náutico, venceu o Criciúma, venceu o Operário. Aí foi e perdeu pro Vasco, né? Quebrou a sequência. Mas é uma equipe que tá muito bem no Campeonato Brasileiro Série B. É teu time, Rê?
O Cruzeiro tá bem, cara. O Cruzeiro tá bem pra caramba na Série B. Tudo pra poder voltar aí pra Elite, né? Da onde não deveria ter saído, né? Que é uma equipe muito grande. Aí agora o Fluminense aí, cara, como eu mostrei, o Fluminense jogando em casa oscila bastante, né? Aí que tá. Se for pegar uma vitória do Fluminense aqui, seria com empate anula. Eu, particularmente, acredito que vai ser um jogo aberto. Acredito que o Cruzeiro vai partir pra cima. O Cruzeiro, ele tem chance de conseguir um empatezinho. Acho que é jogo mais interessante pra gols. Acho o jogo aí pra sair 2 gols ou mais. Deixa eu ver quanto que tá a odd aqui. Ó, tá 1,40, 1,43. Tem até 1,40, 1,44 aqui, né? Chegou a ficar 1,45. Esse jogo aqui tá bom pra gols, cara. Tá com uma odd boa. Se pegar duas odds dessa aqui de 1,40, tu já consegue uma odd final aí de 2, cara. Por isso que eu sempre falo assim, essas odds baixas aqui não é bom ficar desmerecendo não, que você bota no bilhete, ela ajuda pra caramba. Cara, esse jogo aqui eu colocaria mais de um gol e meio, tá? Mais de um gol e meio. E também arriscaria o ambos marcam. Acredito aí que é jogo bom para assistir gol das duas equipes. Colocaria aqui mais de um gol e meio por segurança e o ambos marcam aí para quem for fazer entrada simples. Se fosse botar um placar para esse jogo aqui, cara, eu fico entre 1-1 ou talvez um 2-1 do Fluminense aqui pelo fato de estar jogando em casa, mas eu tô achando que esse jogo vai ficar 1-1, cara, não sei porquê. Tô achando que vai ficar empatado. Vamos lá, né? Talvez 1-1 ou um 2-1 pro Fluminense. Algum desses dois placares. Agora vamos pro último jogo aqui da lista, né? Mas o jogo aqui da Copa do Brasil de quinta-feira. O jogo entre São Paulo e Palmeiras, né? Outro jogo que vai ter um repeteco, né? Teve o São Paulo e Palmeiras aí pelo Campeonato Brasileiro esse final de semana, né? Pelo final de semana não, foi ontem, na verdade, né? Aí o São Paulo tá vencendo por 1-0 até os 44, se eu não me engano, 44, 45 do segundo tempo. O Palmeiras nos acréscimos foi lá e virou. Cara, esse time do Palmeiras aí, não sei quem vai conseguir parar eles não, hein? O time tá enjoado demais, cara. O técnico deles é muito bom, cá entrou nós, né? O Abel Ferreira aí tá fazendo um serviço excelente, né? E os jogadores lá, como eu falei, cara, no Palmeiras tu não vê aquele craque de bola, aquele cara pra decidir o jogo, não tem. Tem jogador de qualidade, aquele cara que vai dar passe pro companheiro fazer gol, vai ter aquele cara ali que é decisivo, que se botar a bola ele faz gols. Aí tu pega no contexto total ali, tá todo mundo jogando certinho, tá todo mundo jogando muito bem. Eu particularmente acredito aí que se o Palmeiras manter esse nível, não tem time para poder parar eles nesse Campeonato Brasileiro. E possivelmente vai longe também na Libertadores. Não sei se vai ser campeão porque a competição é diferente, né? É uma competição sul-americana, então... Tipo assim, tem muita equipe ali, Argentina, essas equipes uruguaias aí, que é cascuda. É time chato, chato.